falando de um conceito da psicanálise muito importante. O que nós vivenciamos hoje de medos, fantasias e dificuldade que trava a nossa cabeça, muitos têm a ver com esse nosso passado que a gente vivenciou. E aí eu venho uma coisa e vou desmistificar muitas situações que eu atendi muita gente e falar, puxa vida, isso aqui é de vidas passadas. Eu trabalhei com regressão de memória, hipnose, e atendi várias pessoas que nessa época, olha, eu tive uma vida na Europa, na Inglaterra, depois morri nos Estados Unidos, sempre morri enforcada, é uma senhora. E ela tinha dificuldade de receber um abraço, de ter uma relação com o marido, porque quando o filho nasceu, ela não conseguia botar no colo, porque o menino ia agarrar o pescoço dela, ela simplesmente tinha um pavor, não é? E ela já tinha feito regressão de vidas passadas e quando ela fazia, ela voltava falando inglês. Então, ia para algum lugar falando língua inglesa, fazendo língua inglesa. Bom, quando ela me procurou, eu acessei o inconsciente dela e acessamos, por incrível que pareça, a memória do dia que ela nasceu. Então, ela nasceu e tinha um circular de cordão umbilical no pescoço. Só que, de alguma forma, a mãe dela não contou isso para ela, porque nasceu com o cordão e não teve complicação nenhuma, o médico deve ter tirado isso logo que nasceu. Só que ela acessou exatamente o dia que ela nasceu, ela falou, cara, tem alguma coisa aqui. E aí, nessa técnica de acesso ao inconsciente, o que aconteceu? Ela viu exatamente essa manobra de retirar o cordão e tudo mais. Só que é interessante, quando ela tinha esses sintomas de pânico, né, de não poder abraçar, ela vinha aqui, formava um vergão vermelho, tá certo? Começava a suar, parecia que ia sufocar todo um sintoma físico de uma coisa, que no fundo, quando ela acessou essa memória, ela deixou de ter esse sintoma atual. Só que não tinha nada a ver com ter morrido na Inglaterra, enfim. Não estou questionando a fé de ninguém, mas estou questionando muitas experiências que as pessoas atribuem na casa de vidas passadas. Ou existe fenômeno, né? Está falando de um monte da mente. Vou dar outro exemplo muito interessante. Quando a gente trabalha com acesso ao inconsciente humano do cérebro, o cérebro guarda memórias. A gente vive de memórias, é isso que a gente está falando aqui. E muitas pessoas, inclusive faz 3 semanas atrás, eu acessei novamente uma senhora que acessou vida intrauterina. Você acredita num negócio desse? A gente já ouviu isso aqui. Traumas de vida intrauterina. No ano 2000, eu comecei a ler os trabalhos sobre traumas de vida intrauterina, e eu falei, cara, isso não existe, isso é um absurdo. Como é que alguém vai ter trauma de vida intrauterina porque você tem um ovo lá, né? Como é que pode alguém lembrar o dia que você estava lá, uma mórula que chama, né? O ovo vai se dividindo e depois de 9 meses nasce um cidadão. Pois eu já acessei várias pessoas, né, com traumas de vida intrauterina, onde a pessoa acessa e ela começa a descrever a relação do pai e da mãe, a briga que eles têm entre eles e o quanto isso afetou ela dentro da vida intrauterina. Agora, aí eu vou espiritualizar uma coisa, né? Por mais que eu estude cérebro, por mais que eu fale sobre cérebro, aí vem a questão paranormal aí, que eu não acredito que uma pessoa que tenha 8 semanas de gestação tenha memória. Então, tipo, acabou de descobrir que está grávida, está com 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa fala, cara, eu lembrei, e vai falar com a mãe, aquele pau estava comendo realmente na relação do pai e da mãe, geralmente é nesses conflitos que aparece e vai aparecer o trauma, que vai influenciar profundamente essas pessoas na vida adulta. Então, quando você pega a queixa atual e coloca para acessar da onde vem esses sintomas, várias delas vão parar dentro do útero. E quando elas vão checar esse conflito com a mãe, com o pai, elas descrevem, olha, exatamente isso foi aconteceu. Mas por que eu vou espiritualizar uma coisa? Eu não acredito que o ser humano tenha a capacidade de dar detalhes de uma vida intrauterina. Eu não acredito que aquele bloco de células vai dizer para você, vai descrever um fenômeno que está acontecendo do lado de fora. O que eu acredito? Eu acredito que nós temos uma vida espiritual, então nós somos corpo, mente e espírito. Então, aos 8 semanas de gestação, que é, vamos lá, 12 semanas de gestação, enfim, nos 3, 4 meses, lá existe um espírito. E esse espírito, para mim, é que vai trazer esses sintomas depois, quando a gente vai trabalhar com saúde mental.
Então, estou colocando um conceito que não tem nada a ver com uma coisa, mas assim, é um fenômeno que acontece, né? Claro, eu não vou entrar em mérito de vidas passadas, mas é um fenômeno que a gente observa isso na terapia. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Já, mas você faz essa terapia? Eu sim. Você é o terapeuta, no caso. Então, mas não é terapia de vidas passadas e também não é hipnose. Quando eu trabalhava com hipnose e regressão de memória, existe uma grande diferença. É eu que estou sugerindo. Então, técnicas hipnóticas são alterações de estado de consciência. Por exemplo, você bebe o álcool, você altera o estado de consciência. Então você fica meio embriagado e nessa hora, se alguém sugerir alguma coisa para você, você pode pegar porque você está com um estado alterado de consciência. O marketing usa a alteração do estado de consciência de que forma? Eles vão pegar um desejo seu, por exemplo, e vão jogar num jogo de futebol, numa novela, que a pessoa fica lá assistindo, tem o tal do rapport, que a pessoa consegue ficar prestando atenção naquela cena do futebol, da novela, enfim, de um ídolo aí, vamos colocar assim, de uma celebridade, a pessoa fica lá, e a televisão sugere para você, e você aceita aquilo e sai comprando a cerveja que o fabricante está anunciando, o carro que está anunciando, isso é sugestão. Nós vivemos num mundo que o mundo do marketing sugere para as pessoas, então quando eu falo de regressão, o que acontece? Eu usava da sugestão para que a pessoa vá regredindo. E é claro, nessa regressão você acessa as memórias das pessoas, porque é uma técnica que você vai sugerindo e ela vai acessando. E é claro, dependendo de quem falar, vai ser, olha, agora você vai para a vida passada. Então ele vai acessar algumas memórias, só que dentro daquela pessoa ela fala, pô, isso aqui foi de vidas passadas. Agora, é claro, hoje eu desenvolvi outra técnica que não se usa sugestão. Na verdade, você pega a queixa que você tem. Por exemplo, eu travei na hora de falar uma palestra, eu não consegui atender um paciente, ou sei lá, teve um sintoma de pânico, fobia, medo, que não sei de onde vem, que muita gente sofre disso. Eu pego os sintomas e aí eu formulei um questionário onde a pessoa vai olhar para dentro de si mesmo e o próprio cérebro vai atingir o alvo da origem desses distúrbios, desse sofrimento que a pessoa tem, né? Mas pera, essa é a sua técnica atual? Essa é a minha técnica atual. E ela chega até o intrauterino? Então, não aplica, tipo, agora você vai para a vida intrauterina. É diferente. Não, se o problema levar a pessoa, o subconsciente a acessar, isso, ele chega até lá. Chega até lá.